Graça e paz, igreja. Tudo bem? Anjo existe? Anjos existem? É o que a gente vai aprender aqui hoje. Hoje é um culto de estudo bíblico. E o outro é o poder da oração. Então eu te convido aí a abrir a sua Bíblia inicialmente. Nós vamos falar desses dois temas. Em Lucas, capítulo 1. Lucas está lá no Novo Testamento, né? Pós-Marcos, antes de João. E depois eu vou pedir que você abra em Jeremias 29, no Antigo Testamento, após Isaías, antes de Ezequiel. Então, por favor, abra inicialmente em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu gostaria de agradecer a você que saiu de sua casa para vir aqui hoje louvar a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua presença. Você que nos acompanha nesse instante aí no Instagram, na nossa live, no Instagram, @IBNS Mineiros, no Facebook IBNS Mineiros e no Facebook Shalom Mineiros. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui, ainda que virtual. Bom, Lucas 1,16, né? Lucas 1,26. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 29, lá no Antigo Testamento, após Isaías, antes de Ezequiel. Dizendo a você que está nos acompanhando aí na live, você que está vendo nesse exato momento, nós temos um programa na rádio 87.9, de segunda a sexta-feira, das 18 às 18h10, no oferecimento da drogaria Pro Saúde, aqui no setor Betel, Farmácia Santa Laura e Esmalteria Loucas por Esmaltes. Tem evangelizado muitas pessoas. Acompanhe de segunda a sexta-feira. Jeremias 29, lá no Antigo Testamento, tá? Após Isaías, antes de Ezequiel. Jeremias, que atuou cerca de 500 anos antes de Cristo. Dizer também que sexta-feira agora tem culto de libertação, mais uma sexta-feira baseado em 1 Pedro 15,16, o tema Minha Vida no Altar do Senhor, né? Pastor Enoque Quintino será o nosso preletor da noite. Então em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Pode tomar o seu assento, amém? Senhor meu Deus, eis aqui seu Filho, Pai, faça da minha boca a sua boca. Espírito Santo, fale com o seu povo, ainda aqui pela live, aqui pessoalmente na nossa igreja. Fale conosco, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Irmãos, desde criança a gente ouve que dizer, principalmente os pais ou as pessoas ditas religiosas, né, que toda criança nasce e Deus envia um anjo da guarda para cada um, não é verdade? Acho que todo mundo já se deparou com essa
com essa história. A Bíblia diz que existem muitos anjos, é o nosso primeiro tema aqui, depois a gente vai falar do poder da oração. A Bíblia, ela fala de muitos anjos, somente menciona dois nomes, Gabriel e Miguel, lá em Apocalipse 5:11, você acompanha isso. Eles formam um exército muito grande de Deus. O anjo Gabriel, que apareceu para Maria, né? Todos conhecem essa história, acabamos de ler aqui, explicando-lhe que o Espírito Santo geraria um grande milagre em sua vida, o nascimento de Jesus Cristo. Vai em Lucas 1:26 até 28, a gente acompanha isso. Em Êxodo 23:20 diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Esse versículo, irmãos e irmãs, ele refere-se a um anjo da guarda. Mas esse anjo, ele foi enviado por Deus para cuidar das pessoas de Israel que saíram do Egito até a terra prometida, em específico em Êxodo 23:20. Essa tarefa foi iniciada por Moisés. Depois, com a morte de Moisés, veio o seu sucessor, Josué. Eles saíram em 3 milhões, número de 3 milhões de pessoas, como disse domingo aqui no culto da família, nosso querido pastor Enoque. Quase 40 mineiros, né? Quase 3 Goiânia tem beirando aí 1.500.000. Então tinha 3 milhões de pessoas que saíram lá do Egito, né? Coordenadas aí por esse anjo de Deus que se refere aí ao Êxodo 23:20. Depois Josué é quem conduziu, né? Por 40 anos. Também nós acompanhamos domingo no culto da família. O pastor Enoque também nos trouxe aqui. Na Bíblia a gente confirma, obviamente, essa passagem, essa afirmação de que somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Está lá em Números, capítulo 13. Em Salmos 91:11, eu anotei aqui e quero compartilhar com você. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Então, como eu disse, eu fui tocado com esse tema aqui hoje, anjos. Estamos meditando, né? Já comentamos a respeito desse anjo enviado de Deus para salvar o pessoal, o povo de Israel, tirando-os do Egito, que foi Moisés. Outra passagem é Salmos 34:7. O anjo do Senhor acompanha ao redor dos que temem e os livra. Esse texto mostra o cuidado de Deus para todos nós, para aqueles que seguem os seus mandamentos. Esse anjo, ou esses anjos do Senhor, nos acompanha e nos livra, cumprindo as ordens de Deus. Eles são ministros de Deus, não falam, não ouvem as nossas orações, eles são enviados de Deus. Não existe anjo da guarda, mas existem anjos enviados por Deus. É bom que isso fique claro para todos nós. Ficou claro para mim, fiquei intrigado com esse tema hoje. Ficam ao nosso lado até o nosso livramento. Se tem o mal que fica ao nosso derredor, diz também a palavra, né, pastor Sandro? Os anjos do Senhor, enviados por Ele, também ficam ao nosso derredor, e a palavra diz que até o livramento desse mal. Os anjos, eu repito, não ouvem, não falam com você, não fazem nada por conta própria, estão a serviço de Deus. Em Apocalipse 22:8 e 9, os anjos não querem a nossa adoração. João afirmou isso. No versículo 8, eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto,
caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, a Bíblia, adore a Deus. Então está aí mais uma afirmação de que não devemos adorar anjo, pois anjo da guarda não existe. Existem anjos do Senhor, os ministros enviados por Deus, repito, para o nosso livramento. A Bíblia não incentiva o crente a ter contato com anjos. As forças, inclusive, do maligno, do diabo, por vezes se disfarçam de anjos para nos enganar. Sabia disso? Está lá na palavra de Deus. Está em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Tomem cuidado com isso, porque tem até música que faz alusão a anjos da guarda, né? Cuidado com essas crenças, com a famosa cultura que às vezes nos engana até nisso. Devemos orar a Deus, irmãos e irmãs. A oração tem poder. Diz aquele ditado que oração com fé move ou remove até montanhas. A gente sabe que mover montanhas às vezes não acontece, mas te capacitar para ir lá no cume da montanha para orar para o Senhor, com certeza essa oração vai te capacitar. A oração é tão importante que pode fazer inclusive mudar o destino. Mas existe um trem chamado milagre, que ele trilha por dois caminhos. O primeiro é a fé em Deus. O segundo é um coração entregue totalmente a Deus. Também diz assim a palavra, no decorrer aqui da nossa fala, eu vou te mostrar onde que está isso. Paulo escreveu em Hebreus 11, 6, abre aspas: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Jeremias em 29, 13 disse: buscai-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você sabia que o incrédulo não ora? E no Brasil, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, censo agora do ano passado, divulgado em dezembro, mostra que no Brasil nós temos 209 milhões de pessoas. 10% são pessoas incrédulas. Sabia disso? Fazendo a conta, 29 milhões de pessoas. Aí você imagina, o estado inteiro de Goiás tem 7 milhões de pessoas. No Brasil inteiro, 29 milhões de pessoas são incrédulas. O incrédulo não ora. Você vai fazer a conta aí. O autossuficiente também não ora. Aquele que, eu tenho dinheiro, sou capaz disso, daquilo, resolvo tudo no dinheiro. Sabia que esse também não ora? Ele menospreza o poder da oração. Aquele que também é satisfeito, esse não ora. Tá bom assim para mim, pastor Eduardo? Eu preciso de oração, não, porque se esse chão está desse jeito aí, porque tinha que ficar assim mesmo. Então ele não ora para dias melhores, não ora pela remissão dos seus pecados. Ele, na verdade, recrimina quem ora. Eu já passei por isso outrora. Estou me preparando para esse conhecido, conversar com esse conhecido daqui uns dias, porque ele um dia me disse que Deus não existe, que as coisas acontecem porque simplesmente esse planeta aqui é assim mesmo. As coisas que ele possuiu foi através do poder de trabalho dele, porque ele sabe fazer ganira, ele sabe ganhar dinheiro, que ele nunca orou, que Deus não existe. Eu confesso que naquele momento eu fiquei perplexo, porque foi a primeira vez que me deparei com esse tipo de situação. Não estava preparado para responder para ele que nós temos um Deus que criou tudo, do primeiro até o sexto dia, que nos criou e que no sétimo dia ele descansou, amém? Mas eu espero que um dia eu possa encontrar esse companheiro, sentar com ele e falar: vem cá, vamos conversar um pouquinho. Agora eu acho que eu já dou conta.
Inclusive, na verdade não seria induzido, me fale aqui agora a palavra correta, mas convidá-lo, vou colocar assim, a orar. A palavra de Deus diz que através da oração você também consegue aumentar a sua fé, ouvir a palavra de Deus. Quando você ora, você conversa com Deus, e mais além, quando você medita através de uma oração profunda, você permite que Deus fale também com você. É o que diz a palavra. Amém? Satanás, ele é mestre em fazer você ficar sem ter fé para orar. Há pouco o pastor Enoque até comentou aqui que a gente tem que incentivar, aí a palavra certa que eu estava procurando naquela hora, as pessoas virem, incentivar as pessoas a virem aqui na igreja, na casa do Senhor. Outra hora nós fizemos aqui um estudo bíblico também, mostrando da necessidade e até da nossa obrigação, porque é um mandamento de Deus, seguirmos como igreja. Nós somos o corpo da igreja, a cabeça da igreja é Jesus Cristo, e um dia Ele vai voltar e quer encontrar conosco, que somos a igreja. Já pensou se todo mundo pensar que não deve vir à igreja? Jesus vai encontrar quem aqui, né? Então fica aí essa reflexão. E Satanás, ele que foi e é o chamado anjo caído, para ele não tem mais salvação, para ele tanto faz como tanto fez, e ele sabe que ele não quer ir sozinho para onde ele vai. Ele sabe que Jesus um dia voltará aqui para arrebanhar os seus, e ele quer dificultar essa quantidade que vai para com Deus através de Jesus. Então ele é mestre em fazer você ficar sem orar. Sabia que tem crente que não ora de manhã, muito menos na hora do almoço, das refeições? Esses dias me peguei fazendo um lanche noturno, não estava na minha mesa, e aí eu dei aquela primeira mordida, e aquela luzinha, aquele sinal sonoro já pintou lá. Epa, cadê a oração, companheiro? É você que louva a Deus, é você que está aprendendo a palavra de Deus. Pedi perdão, fiz oração. Então nós devemos nos policiar, porque Satanás, ele coloca essas coisinhas, nossa, mas que cheiro gostoso, a gula, né? E aí nos faz degustar aquilo que a gente tanto quer, sem agradecer a Deus pela oportunidade, e mais, sem pedir que não falte na nossa mesa o alimento, na mesa dos nossos filhos, dos filhos de Deus. Então que aprendamos isso, é importante. Martinho Lutero, você já deve ter ouvido falar dele. Ele disse, pastor Enoque, o senhor que é o mestre do conhecimento, que nenhum homem é maior do que a sua vida em oração, ou maior do que uma vida sem oração. Lutero foi aquele monge alemão que no século XVI ele deu início àquele movimento chamado reforma do cristianismo, né? Então, irmãos, lembrar que Deus merece ser glorificado. Tudo que a gente for fazer, dar glória a Deus, pois a Ele toda honra, toda glória, todo o poder deve ser citado. Essa frase tem que ficar na minha e na sua memória o tempo inteiro. Os anjos não devem ser adorados, não devem ser homenageados, não devem ser louvados. Conscientizar que seres superiores a nós e que são totalmente obedientes a Deus, inclusive o diabo. Você sabia que o diabo é extremamente conhecedor da palavra, às vezes até obediente, mas no geral ele desobedeceu, por isso que ele foi expulso de lá. Ele é tão obediente que, inclusive aqui nessa casa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o pastor Enoque, as missionárias, a pastora, já expulsaram em nome de Jesus Cristo vários demônios aqui. Amém? Vocês lembram disso? Esses demônios que são os ministros do maligno, do diabo. Nós aqui estamos falando dos ministros do bem enviados por Deus, que são os anjos. Então ele conhece e não enfrenta, porque sabe que existe um ser maior do que todos, Deus. Então nós temos que ficar do lado de Deus, louvá-lo e adorá-lo.
Também aprendemos o tempo inteiro aqui com o nosso querido pastor Enoque, que o louvor é a única coisa que Deus não faz para nós. Cabe a nós louvar a eles. Graças a Deus nós já temos aqui acho que 5, 6 levitas, né? Atuantes no total. O pastor estava até falando que nós temos que arrumar mais microfone. Vamos arrumar a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter mais levitas e continuar adorando a Deus, para que Ele habite de vez aqui em nossa casa, que ande de vez os seus ministros, né, que são os anjos. Então a conclusão disso tudo é que nós temos que aumentar a cada dia a nossa fé, orar de todo o coração, é o que diz a palavra. Nós vimos agora há pouco, orar de todo o coração, louve, adore somente a Deus, somente Ele é digno de toda a glorificação. Fiz uma pesquisa aqui também em Mateus 6, você não precisa abrir aí, só acompanhe. Mateus 6, capítulo 6, versículo 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. No versículo 6 de Mateus 6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? É o que diz em Marcos capítulo 6. Dica para a gente orar, né? Isso, claro, não nos impede de orarmos fora do nosso quarto, aqui na igreja, que é um lugar apropriadíssimo, no nosso trabalho, quando você tira aquele tempinho para ficar com você. Todos nós devemos ter aquele tempo, né, necessário também de meditação para com Deus. Orar e orar sem cessar, também diz a palavra de Deus. Quando oramos, Deus dá a vitória para nós sobre os nossos inimigos. João 16:33 diz: nesse mundo tereis aflições, contudo tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João 16:33. Então que hoje você possa ter a plena convicção que só a Deus devemos louvar, só a Deus devemos adorar, e que devemos orar ao Pai em nome do Filho, orar a Deus em nome de Jesus Cristo, orar, meditar e esquecer essa lega-lega que existe outro caminho de salvação ou de intercessão. Quando Jesus Cristo, no alto daquela cruz, Ele morreu e no domingo foi ressuscitado, Ele rasgou o véu. Esse véu simboliza uma conexão direta que não nos era permitido até então. Hoje nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos pedir a intercessão de ninguém. É como você mandar um WhatsApp para alguém, uma mensagem instantânea, mandou aqui e chegou lá. Mas para isso você precisa estar conectado com Deus e saber também o que pedir. Já vi muitas vezes a pessoa: eu vou orar para aquela minha ex morrer. Deixa eu ver um exemplo desse esses dias na internet. Eu vou orar para eu ficar rico. Não é assim. Você tem que pedir a Deus, e nos mínimos detalhes daquilo que realmente interessa e que vai te edificar. Às vezes você não está preparado para ter essa bênção da fortuna. Deus é dono do ouro, da prata. Então se Ele quiser te fazer ficar rico de hoje para amanhã, Ele vai te fazer, né? Não Ele. Mas às vezes você não está preparado para aquilo. Então nós temos que orar primeiramente para que Deus nos dê discernimento, nos dê entendimento da sua palavra, nos dê humildade, e depois vai nos mostrando os caminhos. Eu tenho certeza que Deus
fica muito feliz quando a gente segue isso. Eu estou aprendendo isso a cada dia, e vendo nos exemplos das pessoas, vendo os próprios acontecimentos em minha vida, o agir de Deus. Eu ando orando muito, aprendendo a cada dia, e eu te convido com certeza a fazer o mesmo. Quando você ora, diz a palavra, Deus compra a briga com o seu inimigo em seu favor. Então glorifiquemos a Deus, nosso Pai, o nosso Criador. Aqui na igreja nós já vimos várias e várias pessoas passarem aqui. Nunca me canso de lembrar que no dia 4 de dezembro do ano passado, após receber o convite, pastor Enoque, pastora Sandra, para vir congregar aqui, e eu me senti muito feliz. Cheguei aqui, a casa estava cheia, mas não tinha nem espaço para as pessoas ficarem em pé. E aí as pessoas foram convidando outras, recebendo a bênção. Domingo aqui no grupo da família, a pastora Sandra estava comentando a respeito das pessoas que ganharam a bênção aqui e que não estão nem aí com o abençoador, né? Vieram aqui só buscar a sua bênção, a sua graça, a sua libertação, em várias campanhas que foram feitas no primeiro semestre, no final desse primeiro semestre também. E aí depois nós presenciamos o que? Nossa igreja esvaziando, e não só a nossa Batista Nacional Shalom. Você anda em Mineiros, todas as igrejas estão com cadeiras vazias. As pessoas estão, parece que, perdendo a fé ou ignorando. Mas aí eu fico pensando, fazendo uma reflexão profunda a respeito disso. Será que também nós estamos ensinando os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos familiares o que estamos aprendendo aqui nessa casa? Que é orar, que é aumentar a fé, pedir perdão pelos nossos erros. Porque nós vimos que na palavra de Deus, que Satanás, o que ele quer é nos afastar da igreja, afastar da palavra de Deus. Então fica essa reflexão. Hoje nós estamos num número considerável aqui dentro, mas poderia estar com a casa lotada, porque se você andar a segunda, terceira rua aqui, ou em toda a cidade, na cidade que mais consome proporcionalmente álcool no estado de Goiás é Mineiros. Depois de Goiânia, Mineiros, proporcionalmente, ela é a segunda colocada, e em número de consumo também está lá em cima. Esse consumo dessa bebida alcoólica, que às vezes alguém até fala que de vez em quando tem que tomar um álcool para dar um tranco aí no coração, para dar uma reagida nos nervos, nos músculos. Mas dias atrás, também lendo uma matéria dessa, uma notícia, lá na Rádio 87, nós vimos que os médicos explicando que o consumo do álcool, sabe aquele cálicezinho que sempre apregoou, que sempre era útil no seu corpo, é por engodo, sabia? É marketing. Ele vai definhando o músculo e te prejudicando. Nós estamos falando isso por quê? Porque você passa em 2 ou 3 ruas aqui, ou na cidade inteira, os bares estão lotados. Hoje eu vi um vídeo em que ressalta exatamente isso. Míssil caindo dali, caindo de cá, a trombeta soando, e as pessoas dispersas, sem observar. Dizia assim: enquanto o mundo está acabando, Jesus Cristo está fazendo a seleção dos seus para irem para a glória, o povo não está nem sabendo o que está acontecendo. Mas essa é a verdade, pastor Eduardo. Será que nós temos pelo menos a inteligência, a sabedoria de entender quando a trombeta soar? Fica essa reflexão. E aonde é que a gente aprende isso? Na palavra de Deus, vindo na casa de Deus, na igreja, orando. É assim que a gente permite que Deus fale conosco e que a gente aprende também a palavra de Deus. Eu não sei se você está me entendendo aonde eu quero chegar nesse assunto. É que nós temos que ter a humildade e a sabedoria de que de Gênesis a Apocalipse não tem mais nada para ser cumprido. Tudo já foi cumprido, tudo está acontecendo. É guerra agora no Líbano, é guerra mais não sei onde, já estava guerra na Ucrânia, na Rússia, guerra aqui pertinho da gente, Venezuela que começou, uma ameaça de guerra, Coreia cada vez mais testando seus mísseis, tem bombas atômicas,
Pastor Enoque, um dia eu estava testemunhando aqui que os americanos têm um enriquecimento de urânio, de ogivas que acabariam com o planeta Terra em 19 minutos. E aí, meus queridos, eu tenho certeza que isso aí é mais uma proximidade do fim dos tempos. Só que antes disso, eu tenho certeza que eu e você já estaremos na glória, amém? Mas nós precisamos pedir a Deus que nos mostre como é o caminho, como é que Ele vai fazer com nós que estamos com Ele. A palavra é clara, diz que quando oramos, Deus dá a vitória para nós sobre os nossos inimigos. Mas será que esse inimigo do nosso sucesso para com a fé, para com Deus, não somos nós mesmos, que estamos nos distanciando da palavra de Deus, da casa de Deus? Não estamos orando, não estamos meditando. Então fica aqui a reflexão. Espero que eu contribui um pouquinho através desta minha pesquisa teológica. Eu confesso que esse não era o tema, ou esses não seriam o tema que eu queria trazer aqui hoje. Mas justamente orando após o almoço, e num curto tempo, o Espírito Santo me pediu que fizesse inicialmente essa pesquisa e que trouxesse esse assunto aqui hoje. Espero que tenha tocado no seu coração esse tema concernente a anjos, os ministros de Deus, para te livrar, para te mostrar quem são eles e te mostrar que a adoração deve ser feita somente a Deus, os pedidos devem ser somente a Deus, e também o poder da oração. Fica aqui a reflexão, e eu agradeço a minha rica oportunidade.